abençoe. Hoje a gente vai falar sobre um tema bacana, né? Como é o tema extra. A gente participou, teve a honra e o privilégio de participar de um congresso espírita, que foi um congresso maravilhoso, onde nós tivemos muitas aprendizagens. E eu já deixei reservado esse tema extra, porque eu sabia que de lá eu ia trazer algum acréscimo para a gente, tá? E o tema lá foi Jesus e a atualidade. E a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre, claro, que o congresso foram de 3 dias, a gente vai falar apenas em 45 minutos, mas a gente vai trabalhar com vocês, né, conversar sobre a ideia de Jesus. Porque durante muito tempo nós pensamos naquele Jesus lá longe, né? Quando alguém pede para fechar os olhos e fala assim, pense em Jesus. Aí você pensa em Jesus longe, nas nuvens, voando, alguma coisa assim, mas sempre aquele Jesus no alto, porque a gente não está lá no mesmo patamar. Então, a gente pensa sempre em Jesus muito no alto. E a atualidade nos pede, nos convida a pensar no Jesus próximo. Porque a maior prova disso foi quando Jesus escolheu os seus apóstolos, ele não escolheu ninguém perfeito. Todo mundo sabe das histórias. Pedro era um homem, né, grosseiro, rude, Tomé era um homem sem fé, e cada apóstolo tinha uma característica muito peculiar a cada um de nós. E aí cada um se identifica. Eu sempre falo que eu sou Pedro, grosso. Mas enfim, cada um sou cada um. E se Jesus escolheu pessoas comuns, com seus defeitos, com suas mazelas, com suas rabugentices, por que a gente tem que pensar no Mestre tão longe se ele esteve sempre tão perto desses? Então, a atualidade nos convida a pensar no Jesus próximo. E quando nós formos orar, e eu convido a todos que a partir de hoje, quem o fazia pensando nesse Jesus longe, que a partir de hoje, quando for orar, pense no Jesus perto. Se você estiver deitado na sua cama, no momento da sua oração, pensa nesse Jesus que pode estar ali sentado contigo ou deitado na sua cama. Se você estiver no sofá, pensa nesse Jesus sentado no sofá da sua sala. Já imaginaram? Tentaram fazer essa visualização mental? Eu vou realizar, por exemplo, na minha casa, todas as terças-feiras, às 21 horas, é o meu culto no lar. E eu consigo visualizar a gente à vontade, eu, meu marido e minha filha, eu consigo visualizar Jesus sentado do nosso lado, conversando, discutindo, né? Rindo da gente, das besteiras que às vezes a gente fala, porque é esse Jesus que a gente precisa. Se nós somos pessoas que estamos vivendo na atualidade, a gente não pode pensar no Jesus lá do passado. Nós precisamos pensar no Jesus hoje, esse Jesus que pode estar muito perto da gente e está muito perto da gente. Ninguém pode duvidar disso. E aí, para retratar, eu vou contar uma historinha, que é a história de Lázaro. Todo mundo conhece a história de Lázaro? Lázaro, aconteceu o que com Lázaro, gente? Ele tem um hino gospel aí, evangélico, que eu amo. Durante 4 dias, ele teve um negócio assim. E aí, Lázaro aconteceu o quê? Eu vou nem me atrever a cantar porque cala pra aqui. Lázaro ressuscitou. Muito bom. Visitante falando aí, ó, sua casa aí. Lázaro ressuscitou. E aí, Lázaro, a gente vai contar rapidinho a história dele, porque a gente vai trabalhar Jesus e a atualidade em cima dessa história. Para a gente poder entender que todas as passagens do Mestre, a gente pode trazer para a nossa vivência e tentar refletir como que eu, como cristã, posso viver junto aos ensinamentos de Jesus e exercitar esses ensinamentos. Não são somente os ensinamentos bíblicos, evangélicos, das obras de Kardec, não são só esses, mas é aquilo que a gente apreende e que faz da nossa fé o motivo de vivência cristã. É esse, né, o grande desafio do cristão.
É a gente entender as lições de Jesus, captar essas lições e tentar caminhar nos passos dos ensinos de Jesus. Aí vamos para a história de Lázaro. Eu vou pegar minha cola. Lázaro, ele tinha 2 irmãs. Quem eram as irmãs de Lázaro? Marta e Maria. Marta e Maria eram aquelas irmãs que Jesus foi à casa, numa rápida passagem, e Maria ficava trabalhando. Era Maria que trabalhava? Era, né? Maria ficava trabalhando e Marta lá se deliciando com as palavras do mestre, e fala, Marta ficou com a melhor parte, porque Maria se preocupava em arrumar a casa para receber Jesus. Então, geralmente, as pessoas na passagem do mestre conhecem a história de Marta e Maria, mas Lázaro era irmão de Marta e Maria. E Jesus, no seu ministério de pregação, Jesus ele era acostumado, quando estava lá na cidade de Betânia, Jesus já estava acostumado a pousar na casa de Marta e Maria. Por isso, há muitas passagens e muitos estudos sobre essa questão. Acontece, porém, que Lázaro, em uma das passagens em que Jesus estava em outra cidade, Lázaro fica muito doente. E chega a notícia até Jesus, mas faltavam ainda, naquele tempo, bobagem, né? Se tinha um carro, um Uber, celular. Então, até a imagem chegar, a mensagem chegar e voltar, Jesus levou aí uns 6 dias. Porque depois que Jesus soube da doença de Lázaro, ele ainda permaneceu por mais 2 dias para continuar a terminar aquilo que estava predestinado a ele naquela cidade. E só depois Jesus leva 4 dias para chegar então a cidade de Betânia, onde Lázaro lá já havia sido enterrado. Suas irmãs, Marta, Maria e muitos judeus estavam lá chorando, muito entristecidos, porque Lázaro, além de ser amigo de Jesus, era um homem muito bonzinho, amigo de todos. Então estavam todos muito entristecidos. Inclusive, narra-se nessa história que Jesus, uma das poucas vezes que Jesus chora é justamente pela então morte de Lázaro. Porque ele não chora pela morte de Lázaro, porque oficialmente ele não havia morrido. Mas Jesus chora pela tristeza daqueles que ele muito amava. E Jesus, em sintonia, chora junto com os seus amigos. Após chorar, Jesus convida para que todos fossem então à caverna onde Lázaro havia sido enterrado. Naquele tempo as pessoas eram enterradas em cavernas, né? Fechava-se lá uma pedra, as pessoas eram enfaixadas, todas enfaixadas, e ficavam lá. Não tinham flores, não eram enterradas em chão. E aí Jesus vai até lá, ora fervorosamente perante a pedra de Lázaro. E aí eu preciso ler para não perder a história para poder começar o estudo. Isso tudo não, o estudo não começou não. Aí Jesus fala assim, então Jesus foi até o lugar onde Lázaro havia sepultado e, depois de orar, mandou que tirassem a pedra que fechava a entrada do sepulcro. Marta replicou que o corpo já cheirava mal, mas Jesus insistiu e a pedra foi retirada. Depois, Jesus orou novamente e chamou Lázaro para fora do túmulo. Lázaro saiu tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus ordenou que o desamarrasse e que Lázaro seguisse. Jesus ordenou que o desamarrasse e que Lázaro seguisse. Aí a gente vai começar então o estudo. Vamos lá. Então, quando Jesus chega diante do túmulo, qual foi a primeira coisa que ele fez? Eu já li. Ele orou. Para que a gente não perca essa parte que é importantíssima. Diante de qualquer momento é preciso orar. Nós temos o mestre como nosso exemplo. Vai, Ricardo. O sagrado
sempre nos visita nos momentos de paralisia e frieza humana. Então, todas as vezes que nós estivemos envoltos em algum problema, e às vezes o problema é tanto que nos torna pessoas frias. Já viram quando você, não sei se isso acontece com vocês, comigo acontece, quando você está sofrendo muito, parece que é um meio de defesa, e aí você fica frio ao problema alheio, às questões alheias, e às vezes até você mesmo. Você entra numa espécie de congelamento de sentimentos, né? Psicologicamente tem uma explicação, isso aí é outro estudo, não é o caso de hoje. Mas a gente congela os sentimentos. E aí o sagrado sempre nos visita nos momentos de paralisia, onde a gente para por qualquer questão da vida ou de frieza. Que sagrado seria esse? No texto ele se refere a qualquer momento que nos eleva ao Criador, que nos conduz ao Criador. Então, o sagrado, para nós espíritas aqui, nós podemos referenciar como sendo o nosso anjo da guarda, como sendo os bons espíritos, como sendo Jesus, Deus. O sagrado é tudo aquilo que transcende as questões materiais, ok? Vai. Retirai a pedra. Jesus não fala assim, gente, alguém por favor? Jesus, né, manda logo tirar. E a gente vai trazer isso para a atualidade. O primeiro socorro vem sempre do social. Vai, Ricardo, para a gente. É função nossa abrir outras portas de túmulos frios, alheios, porque foram os outros que retiraram a minha pedra. Talvez a gente não consiga perceber, mas Deus, na sua misericórdia divina, sempre envia eleitos seus para nos ajudar no momento em que a gente mais precisa. A gente pode dizer que são anjos encarnados, no caso, né? Mas a gente fala, nossa, você chegou na hora certa, você, olha, tudo que eu precisava ouvir, você falou, puxa vida, você realmente me salvou, você salvou meu dia. Quem já não teve uma fala dessa na vida, porque de alguma forma alguém foi ali e retirou a nossa pedra, ou da frieza, ou da nossa paralisia moral. Sempre na misericórdia de Deus, Ele envia um dos seus filhos, nossos amigos, nossos irmãos, nossos conhecidos, para retirar a nossa pedra em algum momento da nossa vida. No momento em que talvez nós estamos tão fechados que a gente não consegue ouvir a voz de Deus que está aqui na minha consciência. Então, é função nossa também, já que nós recebemos, e todo mundo há de convir comigo, que em algum ponto da vida você já foi ajudado por alguém, numa palavra, numa oração, numa ajuda de verdade, numa questão material até, mas sempre tem alguém que te salva, né? No momento que você mais precisa. Por isso, o primeiro passo do socorro vem desse social. Reconhecendo que a gente não consegue viver sozinho, que a gente precisa do próximo, sim, para reconhecer que ele é bom também, que ele também pode nos ajudar e que nós, ao retirar da nossa pedra, nós precisamos retirar a pedra do túmulo de alguém, da frieza e da paralisia moral de alguém. Então, se foram os outros que retiraram essas, nós não podemos fechar os nossos olhos à questão da ajuda ao próximo. Quando Jesus pede para retirar a pedra, ele vai e fala, retirai a pedra. Todas as vezes que a gente tiver às nossas vistas alguém que está passando por uma dificuldade, que está passando por um problema, não é eu chegar para cá e falar assim, olha cara, eu vou te falar a verdade que você sempre quis ouvir. Isso não é retirar a pedra, isso é soberba, isso é orgulho, e eu nesse momento eu vou querer ser melhor do que a carne. Mas se eu coloco a mão no ombro da carne e falo, e amiga, onde a gente pode chegar? Você quer conversar? Pode falar. E mesmo que eu não concorde, porque eu não sou obrigada a concordar com o meu amigo, certo? Eu não estou aqui para julgar. Então, lá a gente ouviu muito isso, né? Essa questão do julgamento, a questão do perdão. Quando você julga alguém, você precisa automaticamente olhar para si, porque todo julgamento é em referência àquilo que te afeta, por isso você julga.
E um outro ponto que a gente entendeu com relação a esse social é com relação ao perdão. Que para você realmente perdoar, a gente viveu muito tempo de que perdoar é esquecer. Aí acabou isso, a mente foi evoluindo. Depois a gente, chegou a um patamar de que perdoar era lembrar sem rancor. Quando você retira totalmente a mágoa. A gente já está em outro patamar. Olha só como é que a gente evoluiu. Qual é o outro patamar? Perdoar é libertar-se e libertar o outro da mágoa. Então, a gente está no processo de libertação. Perdoar é libertar-se. Então, se a Carla me faz uma coisa, se a Carla me faz, por exemplo, uma ofensa, e eu tenho uma mágoa muito grande com a Carla, é preciso que eu liberte a Carla. E se essa libertação for um processo de separação para que ambos tenham paz, que a libertação se faça. Entende essa questão do perdão? A gente não precisa ficar grudado para entender que perdão, você precisa ficar ali. Mas perdoar é libertar-se. E libertar-se é sentir paz. Ser livre é ter paz no coração. O último. O primeiro passo para o desenvolvimento da nossa cura interior é a fraternidade. Ninguém se cura sozinho. Nós precisamos do outro, porque é o outro que retira quem? As minhas pedras da frieza e da paralisia moral. Então, o primeiro passo da minha cura interior é a convivência com o meu próximo, sabendo que ele é assim diferente, sabendo que ele é assim estranho, esquisito, cheio de ziquezira, mas é o meu próximo. E graças a Deus, por tantas ziqueziras, é que a gente, pelas diferenças, a gente consegue conviver. Porque respeitar faz parte da boa convivência. Respeitar faz parte da nossa cura interior. Pode ir, amor. Aí, Jesus vai para outra parte. Quando ele fala, primeiro ele fala que retirar é pedra. Aí ficou aquela expectativa. Imagina. O expositor lá, quando ele estava contando essa partezinha, ele falou que ele imaginava Lázaro, porque as pessoas ficavam quase que mumificadas, né? Ele imaginava Lázaro pulando igual canguru para sair da toca, né? E não, né? Ele falou que foi pesquisar, que eu estou passando para vocês a pesquisa do André Moreira, foi quem narrou essa parte, e na época as pessoas eram amarradas às pernas, enfaixadas as pernas, os braços e a cabeça, somente. Então Lázaro pôde sair andando normalmente. Meio cegueira, mas conseguiu, né? E aí Jesus fala, Lázaro, sai. Ele não fala assim, vem cá, Lázaro, vamos tomar um café, não. Jesus faz uma palavra de ordem. Ele é imperativo. Lázaro, saia. Vai, Ricardo. A firme decisão de querer ser curado, sair da caverna, é tarefa de quem entrou nela. Eu poderia narrar o mito da caverna, que é a minha vida, né, minha referência filosófica, mas eu convido a todos vocês para depois, quem não conhece, quando chegarem à casa de vocês, procurarem as que narram Platão. E o mito da caverna, ele é mais ou menos isso, né? Homens que viviam acorrentados na sua mesmice e não queriam sair do novo. Vou parar aí para vocês depois olharem em casa. A firme decisão de querer ser curado, sair da caverna, é a tarefa de quem entrou nela. Então, quais são as cavernas, trazendo para a atualidade, que nós vivemos hoje? Não precisam falar. Cada um vai pensar aqui quais são as suas cavernas. Cavernas são aquelas dificuldades que nós temos, nas quais, de alguma forma, a gente se fecha. Se fecha para a vida, se fecha para o outro, se fecha para o trabalho, se fecha para a religião, se fecha para si mesmo. Quando você se fecha para algo ou alguma coisa dentro de si, que te bloqueia a expandir-se em sorrisos e fraternidade, você está preso dentro da sua própria caverna. As cavernas são as nossas dificuldades, todas elas. E aí cada um sabe das suas. Cada um literalmente sabe onde o seu calo aperta, não é? Que é a sua caverna.
Então, querer ser curado não é se lamentar a vida toda. Ai, puxa vida, a Carla vive sorrindo. Quem dera se eu tivesse o sorriso que Carla tem. Eu sou todo sem graça, a Carla chega aqui na frente da boa noite, todo mundo responde. Por que eu sou igual? Olha isso. Existem pessoas que acham que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, que a grama do vizinho é sempre... E não é assim que funciona. Cada um está dentro daquilo que te compete no melhor que pode fazer. Porque o melhor que você pode fazer é o melhor que Deus confia que você faça. E a gente não está aqui para decepcionar. Tá? Essa frase eu quero carregá-la para a vida. Essa frase ela tem que ser, sabe assim, colocada na geladeira, no espelho, no guarda-roupa. Nas nossas limitações, sempre há competência de movimento. Pensem nisso. Ninguém é limitado a tal ponto que vai ficar paralisado uma existência inteira, uma vida inteira, um ano inteiro, um mês inteiro. Ninguém. Nas nossas limitações, sempre há competência de movimento. Mesmo quando você estiver muito triste, mesmo quando você estiver com um problema muito sério, mesmo quando você estiver no auge da sua dor, você sempre é capaz de se movimentar para o bem, vírgula, se quiser se curar. É sair da caverna. Então, mesmo que existe uma música que fala, né? Mesmo que os teus pés sangrem, caminhe, né? Enfim, mesmo que os teus pés sangrem, caminhe sobre a dor, para que você não perca de foco qual é o objetivo de estarmos aqui, que é a nossa evolução. Estamos aqui de passagem para voltar para a nossa casa espiritual. Somos todos espíritos imortais. Então, nas nossas limitações, sempre há competência de movimento. A gente nunca pode achar que ao outro compete a incumbência de me fazer erguer diante de uma dificuldade. Eu não sei fazer isso sozinho. Eu não consigo. Sempre há competência de movimento. Se você quiser se curar. É um processo íntimo, intransferível e que ninguém vai fazer por você. Mesmo limitado, mesmo bloqueado, mesmo com os pés sangrando, sempre há competência de movimento, porque Deus não desampara nenhum de seus filhos. Em momento nenhum, Ele desampara nenhum de seus filhos. Sempre, lembra lá do primeiro? Ele sempre dá as respostas certas no momento certo. Às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus está querendo mostrar para a gente, mas nem tudo é só dor. Talvez a dor seja aprendizado. Talvez a dor de agora seja lá na frente a cura definitiva para o mal que eu estou vivendo, que eu já vivi ou que eu já vivo há tantas existências. Ok? Vamos. E o terceiro, quando Lázaro surge, Jesus fala: desatai-o e deixai-o ir. Jesus fica lá, amigo, saudade, e abraça Lázaro, faz aquela festa. Não. Jesus permite e deixa que Lázaro siga os seus próprios passos, tá? A hora de restituir as competências da liberdade. Lembra lá da última frase? Como é que é? Não sei o que é do limite. Assim. Nas nossas limitações, sempre há competência de movimento. Volta. A hora de restituir as competências da liberdade. É a hora em que o mestre confia em você. Nós somos, em muitas situações das nossas dificuldades, ou da superação das nossas dificuldades, quando a gente está conseguindo superar, nós somos comparados à criança que ensaia para andar e ela levanta, cai, levanta, né, o bebê, o ensaio e erro. Tem uma hora que ela desembeste e vai embora, fica tudo batendo palma, aquela felicidade toda em casa. O que significa isso? Para cá, é a competência da liberdade. E nos momentos das dificuldades nas quais cada um sabe aqui que passa, nós somos como essa criança. Tem uma hora que o papai e a mamãe
vai lá, vai dar um tapinha assim, tira ele do bumbum e fala assim, vai lá, vai lá pegar o brinquedo do bebê. O bebê vai feliz. Tira o bebê do colo, coloca o bebê no chão e vai, porque o passo é individual. Ninguém carrega ninguém. Nós somos espíritos individuais. Eu posso amar o Ricardo, mas eu não vou carregar o Ricardo nas minhas costas. Eu posso amar minha amiga Carla, mas eu não vou carregar minha amiga Carla nas costas. Eu posso amar o meu irmão que está doente, mas eu não vou carregar o meu irmão que está lá, porque os passos são individuais. A gente precisa entender que uma coisa é amor, a outra coisa é individualidade do espírito imortal. E isso é um processo doloroso, que dá chibatada nas costas de sofrer. Mas a gente precisa entender, porque a doutrina espírita está aqui para mostrar isso para a gente, de forma clara e precisa. Não de forma enérgica, mas de forma esclarecedora, de que a hora de restituir, quando Jesus fala, desatai-o e deixai-o ir, é a hora de restituir as competências da liberdade. Nós somos livres para seguirmos os nossos passos. Os passos que Jesus pede que sigamos são os passos baseados em seus ensinamentos. São só esses passos. Gente, antigamente, a gente não, né? Enfim, lá na época de Jesus, quando uma pessoa falava que amava Jesus, o leão vinha e comia lá na arena. Você podia ser queimado na fogueira, você era afogado em lagos congelados na madrugada para testificar o amor de Jesus. Existe uma história rapidinha de 40 jovens, que lá na época de Jesus, 40 jovens, para testificar o amor de Jesus, eles tinham que passar a noite no lago. Eu esqueci o nome do lago. Eles tinham que passar a noite no lago. Durante a noite, essas águas eram águas congelantes. As mães ficavam à volta do lago orando para que aqueles jovens não morressem de frio. Imagine o desespero dessas mães. E eles só seriam absolvidos se no final do dia eles sobrevivessem às águas congelantes daquele lago. E na história desses 40 jovens, cujas mães estavam todas lá, eles começaram a cantar naquela noite. Eles se aproximaram dos outros e eles começaram a cantar para Jesus. E os soldados ficaram irados, mas eles não podiam fazer nada. Mas o lago estava tão congelante que um a um foi desfalecendo e morrendo congelado e afogado, evidentemente. Quando amanhece, apenas um jovem permanece intacto cantando. E o soldado olha para aquela mãe, a única mãe cujos olhos tinham a esperança do filho sobreviver. Ela entra no lago para retirar o filho. E quando ela chega lá no lago, o filho não sai. O filho fala: mãe, eu não posso ir, porque 39 dos meus amigos morreram por Jesus. O que Jesus vai pensar de mim, mãe? Eu estou aqui por ele. E aquele jovem fica ali até desencarnar. E a mãe dele ficaria amparando ele, porque ele já estava num grau de quase congelamento, e a mãe dele ficaria amparando e testificando o amor daquele jovem por Jesus. Vocês têm noção do que é isso? Hoje a gente não tem lago congelante porque faz um frio de 18 graus, a galera fica toda querendo uma coberta. A gente não tem leões na arena, a gente não tem fogueiras para nós sermos queimados. Qual seria o motivo maior de testificar o amor de Jesus, se não pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações? Só isso que Jesus pede da gente. Ele não pede que a gente saia pregando, não precisa. Ele não pede que a gente saia gritando, que a gente saia esbravejando. Ele só pede da gente um comportamento gentil. Jesus pede muito pouco da gente. Ele só pede que na hora da briga, um silencie. Ele só pede que na hora dos nossos confrontos de querer defender o outro, que você tem que entender que o outro precisa caminhar e que você pode orar.
Ele só pede isso, ele só pede oração, ele só pede equilíbrio, só pede paz, só pede esse teste de amor a Jesus. E a gente esquece isso o tempo todo nos nossos rompantes. Aí nada. Curar é colocar em movimento aquilo que está parado. E aí a gente precisa acionar em nós, né, os desejos de cura. Porque ninguém vai curar ninguém. Psicólogos não curam ninguém. Os médicos curam por conta do físico, mas aqui não é o caso. A doutrina espírita não cura ninguém. Religião não cura ninguém. Livros não curam ninguém. Se, vírgula, você não quiser ser curado. De nada adianta todas as palavras mais belas de amor do mundo inteiro se os teus olhos e o teu coração estão fechados para esse amor. É o que a gente, às vezes, entende e fala assim: nossa, mas fulano tanto tempo espírita, né? Cometendo suicídio, meu Deus! Quem é a gente para julgar? Quem é a gente na fila do pão para julgar alguém? Aí você fala assim: nossa, fulano expositor, já fez livro e tudo, em depressão. Não, gente, daí tem uma coisa errada. Olha isso. Olha como nós somos cruéis nos nossos julgamentos. Então, curar é colocar em movimento aquilo que está parado. E o que está parado em nós são os ensinamentos do Cristo. Quando a gente acha que Jesus ainda está lá na nuvem, lá no alto, olhando para a gente. É por isso que os nossos sentimentos, né, tão conturbado em nós, está parado. A gente tem que parar de achar que Jesus é aquele homem lá de 2024 anos atrás. Não é. Jesus é agora. Jesus é hoje, é nesse momento. Jesus é a atualidade da nossa vida. Descrucificado. Descrucificado e personificado em todas as minhas emoções. A gente não pode duvidar disso. Porque quando eu personifico Jesus aqui dentro, com os seus ensinamentos, com o seu amor, com a sua mansuetude, eu me torno uma pessoa amorosa, mansa e equilibrada. Mas eu tenho que tentar movimentar isso, porque o que está parado em nós é esse Jesus de lá do passado. Não vamos esperar que ele vai voltar, porque ele já está aqui. Ele nunca foi embora em momento nenhum. Não pode voltar aquilo que nunca foi. A gente é que precisa abrir os olhos para entender o que está acontecendo com a nossa paralisação moral. Somos nós que estamos atrasados. Somos nós, não é o mestre. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas, porque o tempo está passando muito rápido para todo mundo. Eu acho que a gente está num pé. Vou falar por mim. Se vocês são pessoas equilibradas, glória a Deus. Eu acho que a gente está no pé em que as emoções estão tão conturbadas, tão bagunçadas dentro da gente, que a gente tem horas que, mesmo cristãos, mesmo religiosos, há tanto tempo a gente fala assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sabe, parece que pergunta a Deus uma resposta que não está lá em Deus, porque Ele já é, né? Já pertence a todas elas, todas as respostas. Mas essa resposta está aqui, no meu desejo de cura. E o meu desejo de cura só vai acontecer quando eu colocar em movimento aquilo que está parado em mim. E aí a gente deixa, né, para a reflexão de cada um o que está parado dentro de cada um de vocês, de nós. O que nos paralisa hoje para que a gente realmente testemunhe o amor de Jesus em nossas vidas? Hoje, meu irmão um pouco doente, uma pessoa foi lá para oferecer água de coco. Falei: claro que a gente quer sim. Falei: tem um fulano também, que o fulano, se você não conseguir hoje, eu vou pedir o fulano. Não peça fulano. Aí eu falei: mas é água de coco, ele vive trazendo água de coco aqui para mim. Poxa, vai fazer muito bem para o meu irmão. E ele falou assim: não, porque
as frutas daquele quintal estão todas oferecidas ao demônio. E eu falei, meu Deus, eu vou tomar água de coco do demônio de um tempão, porque sem saber, né, que me perdoe. E aí ele falou assim, não, a pessoa, porque você não sabia. Se a partir de hoje você tomar, sim, será água do demônio. E eu fiquei imaginando, né, se esse meu amigo levar cocos deliciosos na minha casa, o que eu vou dizer para ele? Não vou tomar a água do meu amigo e não do demônio? Então a gente tem que começar a interpretar, né, as coisas que nos são ditas e o que nos cabe a analisar, para que a gente comece a não se tornar pessoas paralisadas. A gente precisa se movimentar. Que tipo de cristão eu sou? Né? Eu posso, como cristã, ir a festas e me divertir e passear, ir à praia no dia de muito calor? Normal. Não tem que trabalhar, não tem que vir para o centro. Vida social, normal. Desde que eu não me agrida moralmente, nem agrida ninguém moralmente. E é esse o movimento que a gente precisa fazer. Se eu não estiver me agredindo moralmente, nem agredindo ninguém moralmente, a vida social ela é primordial para o meu processo de cura. Agora, o que eu vou fazer com os meus amigos, né, com os meus amores, com os meus irmãos, com os meus familiares, enfim, isso é problema meu. Porque os passos são dados por mim. Não posso afetar ninguém, não posso agredir ninguém. E uma vez que eu afeto ou eu agrido, eu talvez possa sofrer alguma consequência e trocar de movimento. É igual GPS a nossa vida, né? Quando a coisa não está muito bem e a gente se sente meio perdido, o que o GPS faz? Recalcula a rota. É preciso recalcular rotas. Quando a gente se sentir meio perdido, tem alguma coisa errada. Ficar rodando no mesmo lugar, passando no mesmo lugar, não dá certo. Então é preciso que a gente recalcule rotas, para que a nossa vida entre no movimento naquilo que está parado. Porque você rodar no mesmo lugar é como se você estivesse parado. Você não está tendo o movimento necessário no processo de evolução. Então o movimento que Jesus convida, né, a cada um de nós é justamente esse movimento de reflexão. O que eu preciso curar para poder colocar em movimento aquilo que está parado? O que está parado em mim? O que mais tem me afetado? O que mais tem me prejudicado com relação a mim e ao meu próximo? Qual é a minha maior dificuldade? E se fosse Jesus, como será que Jesus agiria? E se fosse eu que estivesse no lugar de Jesus para mostrar que Lázaro não estava morto? Só para lembrar que Lázaro realmente não foi ressuscitado, ele estava no estado de letargia, de catalepsia, onde existe uma morte aparente. A pessoa ela fica dias dormindo com uma respiração mínima, quase que inabsoluta, sabe, imperceptível. E ela fica por dias dormindo. Mas o princípio vital está ali ativo. Foi o caso de Lázaro. Por isso que, por fé, Jesus, o poder magnético que ele tinha, fez com que Lázaro se levantasse. Lázaro não estava morto, senão ele iria transgredir uma lei de Deus. Ok? Só para esclarecer esse detalhezinho. Vai. Então você quer dizer que na doutrina espírita não tem milagre por isso, é isso? Na doutrina espírita não há milagres. A gente vem até falando desse meio caminho, né? Na doutrina espírita não há milagres. Tudo que existe na doutrina espírita é perfeitamente explicado. Até porque, para os nossos visitantes, a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto: o filosófico, o religioso e o científico. E a parte científica da doutrina espírita é que explica todos os processos ditos milagrosos, né? Aí fora, não vou nem citar religiões porque não quero cometer nenhum tipo de falha nem delicadeza,
mas dito como milagres, a doutrina espírita explica isso perfeitamente. Só para a gente ter ideia, uma pequena ideia, quando Jesus estava andando sobre as águas, o poder magnético que Jesus tinha favorecia o congelamento das águas. Quando ele convida Pedro para poder fazer o mesmo com ele, Pedro, pelo poder da fé, porque estava olhando diretamente para o Mestre, Pedro consegue perceber esse poder magnético e ambos começam a cair. Andar. Qual é o momento em que Pedro começa a afundar? Quando ele desvia o olhar de Jesus. Quando Pedro dá uma olhadinha para trás e olha para baixo e fala: nossa, estou andando mesmo sobre as águas. Então, não é a misericórdia divina que nos faz afogar, mas é quando nós desviamos o nosso olhar do Mestre Jesus que nos faz afogar. Entendem como que isso é profundo na doutrina espírita? A nossa doutrina espírita não tem milagres, tem explicação. Vou repetir. O que fez Pedro afogar, ou trazendo para a nossa atualidade, o que nos faz afogar é quando nós desviamos o olhar de Jesus e nunca a misericórdia divina. É isso que nos faz afogar. É preciso que a gente mantenha o nosso foco na doutrina, nos ensinamentos cristãos, para que a gente não se perca e entre no processo de cura. E para a gente terminar, que a gente entenda, daqui a pouco ali na frente, bem daqui a pouco ali na frente, que a gente respire tranquilamente, entenda por que nós estamos aqui, entenda o motivo pelo qual nós estamos sofrendo hoje, que mesmo apesar de qualquer e todo sofrimento, eu posso olhar para o Senhor de cabeça tranquila, mente tranquila e coração equilibrado e dizer que eu seja, Senhor, tudo aquilo que o Senhor pretende de mim. E só assim o poder de cura vai se efetivar em cada um de nós. Que eu seja, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer de mim. O Senhor espera muito pouco da gente. Somente atitudes cristãs. Somente um pouco mais de paciência para com a gente mesmo. Porque é nesse processo de paciência e autoconhecimento que vai surgir o alto amor. E quando o alto amor surge, quando eu me amo de verdade, eu entendo que eu sou sim filha de Deus e que Ele, na sua misericórdia divina, nunca vai me abandonar, eu vou poder suspirar e dizer que eu seja, Senhor, tudo aquilo que o Senhor pretende de mim. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Que a gente possa ir para os nossos lares com essa vibração boa, essa sensação de paz que Jesus emite para nós, a espiritualidade está sempre nos amparar. Nós faremos agora para esse encerramento, lembrando que ela envolve os desencarnados e que nós possamos, nesses últimos momentos, estar conectados a Jesus, pensando que Ele possa nos conceder, nos fornecer tudo que nos falta para alcançarmos a felicidade e a proximidade com Ele. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer, Divino Amado Mestre Jesus, Deus, espiritualidade amiga, que nos permitiu ter esse estudo maravilhoso, nos colocando a par daquilo que nos compete para alcançar a felicidade, para alcançar o bem-estar, para contribuir com Deus, entendendo todo o propósito que Ele tem para conosco. Abençoe também nossos entes amados, que não se encontram mais conosco, mas que certamente partilham dessas bênçãos que recebemos aqui hoje. Que as nossas vibrações de amor, de paz, possam alcançá-los onde eles se encontram, para que eles estejam também nos braços de Jesus. Assim seja.